No vídeo de hoje a gente vai aprender uma scacciata maravilhosa, que é um pão bem tradicional da região toscana, similar à focaccia, mas não é uma focaccia. E essa é a série Catarina e Venturelli em busca da alma italiana e é o nosso segundo episódio. Vem comigo conhecer um pouco mais da Itália nesses 10 episódios. Eu sou a chefe Catarina Rizzi, formada em gastronomia e nutrição e com experiências em restaurantes renomados tanto no Brasil e na França. E essa é a farinha Venturelli, da família Venturelli, o qual é uma farinha nacional, mas de uma família que veio há mais de 150 anos da Itália, trazendo o que há de melhor no sentido de farinha aqui para o Brasil. Então vem com a gente desbravar vários sabores da Itália e fazer essa receita maravilhosa de scacciata. Mas se você, assim como eu, antes de ir para a Itália, não conhece o que é scacciata, eu vou te contar um pouquinho da parte cultural e da história desse pão. A scacciata é um pão muito comum na região da Toscana e muito comum também de ser utilizado como base para aqueles sanduíches bem famosos e instagramáveis que você vê lá em Florença, Firenze, enfim. Eu conheci ela através de várias pesquisas e buscas de restaurantes e lanchonetes e lugares para se comer na Itália, onde apareceu esse famoso sanduíche. Lá na região de Firenze, a gente vai ter dois principais lugares para se comer uma scacciata bem tradicional. O L'Antico Vinaio, que é uma das redes mais famosas, tem tanto em Firenze quanto em Roma, ou a gente vai ter o I Gironi de Ghiotti, que é uma sanduicheria muito tradicional pelos nativos em Firenze. E foi nessa mesmo que a gente selecionou para ir comer a scacciata perfeita. Você vai ver aqui nos vídeos que eles ficam extremamente chateados se você compara a scacciata com uma focaccia, e eu vou te explicar o porquê e quais são essas diferenças. A principal diferença da scacciata e da focaccia é principalmente a altura. A scacciata ela é mais fina e mais crocante, já a focaccia é um pouco mais espessa e mais macia. A outra diferença principal também é a região desse pão. Então a scacciata é um pão bem tradicional da região da Toscana, já a focaccia da região da Ligúria. Então cuidado que se você estiver lá em Firenze, em Florença, nessas sanduicherias e pedir uma focaccia, você não vai ser muito bem tratado, porque realmente eles não gostam que você chame a scacciata de focaccia. Além disso, scacciata vem do português, da tradução que é esmagar. Então a gente vai fazer um pão e depois a gente vai esmagar com as pontas dos dedos até deixar uma massa mais fina. Vai levar ela para assar e vai finalizar com um azeite de oliva, onde você vai cortar e fazer um super sanduíche recheado com o que você achar melhor. Vamos lá para a receita? Para essa receita é super simples, a gente vai fazer ela diretamente na mão. Se você quiser fazer na batedeira também dá, mas é uma receita bem fácil de se fazer na mão. Então vem comigo para o passo a passo e para os ingredientes dessa receita. Para essa receita, a gente vai utilizar a farinha Alma italiana, que tem uma força W de 320 e é uma farinha bem legal e fica bem similar às farinhas utilizadas lá na região da Toscana. Então a gente vai utilizar 350 gramas dessa farinha. E vamos utilizar o nosso Polish. Então, se você já viu o primeiro episódio da série, sabe que eu falei que o Polish é um pré-fermento e que tem conteúdo sobre pré-fermentos aqui no canal. Então é só clicar ali no link da descrição e acessar essa aula caso você não saiba fazer o seu Polish. Então a gente vai utilizar 80 gramas de Polish. É sempre mais fácil molhar aqui com uma colher para a gente retirar ele do nosso potinho. Fez um ups aqui. Deu 109 gramas, a gente vai retirar um pouquinho.
A margem de erro é 5 para mais, 5 para menos, então agora deu 88, tá perfeito. E aí a gente vai colocar o nosso sal, vai ser 10 gramas de sal, sempre no lado oposto do polish, então nunca um em cima do outro, ó. A gente vai criar uma barreirinha aqui para eles não se unirem. 10 gramas de azeite de oliva. E vamos colocar também nessa receita mais ou menos 10 gramas de mel ou glucose de milho, que é essa misturinha aqui, ó. Isso aqui vai servir somente para dar uma coloração na casca da nossa scacciata. Se você não tiver, não é algo obrigatório, mas vai ajudar bastante na coloração final. E por fim, a gente vai colocar a água. Essa é uma massa que ela tem uma hidratação bem alta, a gente vai utilizar 80% de hidratação. E é por isso que é bem importante ter uma farinha de qualidade, assim como a alma italiana. Outra farinha, caso você não encontre tão fácil a alma italiana na sua região, é a Puríssima da Venturelli, que é o pacotinho azul. Ela também vai aguentar 80% de hidratação. Então a gente vai colocar essa água sempre do centro ao redor, nunca em um único espaço aqui da farinha para não super hidratar uma região só e o resto ficar seco. Então, ó, a gente vai espalhando essa água ao redor até dar 280 gramas. 277, 285, fica naquela área. Feito isso, todos os ingredientes aqui, agora a gente vai pegar uma colher e vai fazer a mistura dessa nossa receita. Primeiro, a gente não vai colocar a mão, a gente vai somente misturar aqui com a colher. Misturando bem, a gente vai deixar por 30 minutos essa massa quietinha com a nossa tampa. E aí, a cada 30 minutos, a gente vai fazer uma dobra, que eu vou mostrar para vocês. Esse processo vai levar em torno de 1h30 a 2 horas, porque vão ser, além dessa mistura, mais 3 dobras, com intervalos de 30 minutos. Então, vamos lá, ó. A gente vai misturar a farinha, nossos ingredientes aqui da scacciata, até ficar assim, ó, uma massa mais homogênea. Feito isso, a gente vai tampar aqui, vai deixar ela quietinha em temperatura ambiente, por isso que é importante a gente utilizar a água gelada, assim a gente não começa a fermentar antes do tempo. E aí vamos colocar 30 minutos para a gente fazer a nossa próxima dobra, que vai ser contabilizada já como segunda. Então lembrando que essa misturinha aqui já foi a primeira e que vão ter mais 3 e o restante vai ser com a mão. Vou mostrar para vocês daqui a 30 minutos. Aqui deu nossos 30 minutos. Agora a gente pode já contabilizar o relógio de novo para mais 30 minutos e vamos fazer a nossa segunda dobra. Para isso é bem importante estar com a mão molhada. Molha bem. Aí vem aqui. Ó, e vai pegar aqui por baixo e vai ir colocando essa massa lá para dentro, formando uma bolinha. A ideia é isso aqui, ó, fazer esse movimento para a gente cada vez ter uma bola mais lisa e mais brilhosa. É super fácil. Já tá pronta a nossa segunda dobra. Agora a gente vai tampar novamente e deixar mais 30 minutos para a nossa terceira dobra. Fechando aqui novamente os nossos 30 minutos, agora a gente vai para a terceira dobra. Então, novamente, molhar a mão para trabalhar com a massa. Pega a massa aqui por baixo e vai, ó, colocando lá para baixo, até formar uma bolinha novamente. Olha como ela já fica muito mais lisa e brilhosa. Então, terceira dobra pronta.
Falta só a nossa última dobra daqui a 30 minutos. Chegamos na nossa última dobra da nossa scacciata. Então, estamos com a mão molhada. Vamos pegar a massa aqui por baixo. E fazer a nossa bolinha. Agora, depois dessa última dobra, o que a gente vai fazer? A gente vai tampar ela e vai deixar ela duplicar de tamanho, até ela começar a ter bastante bolhas. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela vai ficar. Isso vai levar em torno de umas 4, 5 horas, dependendo do clima que tiver aí na sua cidade. Hoje aqui tá frio, então eu tive que utilizar uma estufinha, liguei ali o meu forno um pouquinho, deixei ela no quentinho, mas se a sua cidade estiver calor, vai crescer mais rápido, então pode variar ali de 3 a 6 horas. Então esse é o resultado final dela, tá vendo como ela já levanta bolhas e ela se espalhou no nosso bowl e já tá bem maior, ela dobrou de tamanho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai untar a nossa forma com bastante azeite e também vamos colocar farinha de semolina aqui em cima pra gente abrir ela, que é o que dá o nome nela, né? Que é o scacciata, que é esmagar. Então a gente vai esmagar ela com a ponta dos dedos para fazer um pão bem grande e comprido. Então, pode passar bastante azeite. Pode pegar, se você tiver em casa, um pincelzinho. Pega um pincel, espalha bem. Se não tiver, pode ser com um papel toalha mesmo. Deixa bem espalhadinho. E aí, nessa forma aqui, a gente vai pegar a farinha de semolina, da Venturelli também, ó. Essa farinha a gente normalmente usa ela para abrir massa de pizza, fazer massa caseira, mas lá na Itália tem uma região ao sul, que a gente vai falar depois mais pra frente, que faz pão 100% com essa farinha, a gente também vai aprender. E aí aqui a gente vai pegar essa massa agora. Vai tombar ela aqui. Vai abrindo. E vem aqui com a ponta dos dedos e vai, ó, esmagando e abrindo ela. Lembrando que tem que ter bastante azeite embaixo, senão ela vai grudar depois, hein? Abriu. Agora a gente vai levar ela para assar a 250 graus por mais ou menos uns 10 minutos. Como ela é mais fininha, ela vai assar rápido. E aí depois, quando a gente retirar ela do forno, a gente vai pincelar azeite de oliva aqui por cima dela. Então passou os nossos 10 minutos no forno a temperatura máxima de 250 graus, dourador ligado em cima e embaixo. E a nossa scacciata fica assim. A principal diferença também dela com a focaccia é que a focaccia a gente já coloca o azeite e o sal por cima, antes de assar. Aqui a gente vai espalhar depois. Então tem um salzinho aqui de parrilha, só dar uma... Colocar um azeitinho e vai pincelando para dar um brilho nessa nossa scacciata. Olha só a crocância.
Então agora é só a gente cortar da forma que quiser, mas eu acho mais legal cortar assim de comprido e depois cortar assim pra gente fazer sanduíches. A gente vai esperar só uns 5, 10 minutinhos para ela ficar mais fria, para o nosso amido não grudar na hora que a gente for cortar. E aí a gente já pode montar o nosso sanduíche. Eu vou mostrar aqui uma ideia de recheio que é muito comum lá na Itália e que dá para fazer tranquilamente com os ingredientes que a gente tem aqui no Brasil. A ansiedade me impediu de esperar mais. Se der, espere mais um pouquinho para não estar tão quente, mas ó, ela tem que estar bem bolhuda e tem que ser bem fina para a gente fazer o sanduíche. Agora a gente vai colocar aqui um pesto. Esse pesto é um pesto caseiro que eu já ensinei lá na minha outra rede social, mas também vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vamos colocar uma burrata. Eu já cortei ela no meio, então a parte interna aqui é bem macia. Vamos utilizar o Parma. Que é uma das charcutarias mais famosas lá na Itália. Presunto cru. Agora espalha bem essa mussarela aqui em cima. Coloca umas folhinhas de rúcula só para fingir que você é fitness. Fecha o seu sanduíche. E tá pronta a nossa scacciata. Esse é o sanduíche mais tradicional da Itália e você precisa provar porque fica simplesmente incrível. Se você gostou dessa receita, não perde o próximo episódio da nossa série Catarina Venturelli pela Itália, desbravando todos os sabores em busca da alma italiana. E não deixe de seguir, comentar, compartilhar, curtir, tudo que puder fazer aqui no canal. Beijo, até a próxima!